Olá! Vamos agora continuar o nosso estudo do nosso curso de Teoria Musical. Continuando o nosso assunto sobre a origem das notas, agora nós vamos falar sobre o que significa oitava. Então vamos lá. Conforme nós vimos na aula anterior, os sons eles são originados através da vibração dos corpos elásticos. E conforme o tempo foi passando, o ser humano percebeu que ele podia identificar uma infinidade de sons musicais, de maneira que ele teve que criar algumas ideias para criar uma teoria para entender o que estava acontecendo na prática. Então ele criou os conceitos de oitava, de tom e de semitom. O que acontece fisicamente? O nosso ouvido, o ouvido do ser humano, ele consegue captar uma faixa de frequências de som que elas vão de 20 Hz a 20.000 Hz. O que é isso? O Hertz é unidade de vibração. Quanto mais um objeto vibrar num período de tempo de 1 segundo, maior é a faixa de frequência que é falada em Hertz. Por exemplo, se uma corda de guitarra vibrar 20 vezes por segundo, nós estamos falando que ela está na frequência de 20 Hz. Se esta mesma corda estiver vibrando agora a 300 vezes por segundo, nós estamos falando que ela está vibrando a 300 Hz. Essa diferença de faixa de frequência fez com que o ser humano percebesse que haviam alguns sons que pareciam serem mais grossos. E ele chamou esse som de grave. E outros sons pareciam ser mais finos ou agudos. Ou seja, o que distingue um do outro? A quantidade de vezes que há a vibração no tempo. Se um som vibra poucas vezes por segundo, ele é grave. Se ele vibra muitas vezes por segundo, ele é agudo. Mas ele percebeu que, por mais que houvesse toda essa diferença entre grave e agudo, parecia que as notas se repetiam numa sequência. Por exemplo, você tinha uma nota no grave e depois de algumas notas que passavam, parecia que ele ouvia a mesma nota, só que agora mais aguda. Como se houvesse uma nota fundamental e ela começasse a se repetir de tempos em tempos, a cada número de vibrações. Para organizar isso tudo, ele desenvolveu um sistema em que cada nota que fosse repetida, fosse ela ou grave ou aguda, ela tinha que obedecer um ciclo. E o nome desse ciclo ele chamou de oitava. Por que oitava? Porque justamente entre a nota original e a nota a ser repetida haviam 8 notas, ou seja, ela seria a oitava nota. Vamos ver um exemplo. Imagine aqui que nós temos várias notas em sequência, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, até infinitamente. O que acontece? Se você pegar as primeiras 8 notas, a primeira nota é o dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó de novo. Esse dó que acontece pela segunda vez é a oitava nota na sequência. Cada vez que você continua essa sucessão, você vai sempre encontrar uma nota mais aguda, mas com a mesma frequência fundamental. É a mesma nota, só que mais aguda. Esse é o conceito de oitava, tá certo? Então, espero que você tenha entendido bem o conceito de oitava, que é a repetição das notas num ciclo de 8 notas. Então, muito obrigado pela sua participação. Continue assistindo as aulas e até a próxima.